Olá, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live. Vamos chegando, gente. Que bacana. Animados aí, mudamos o dia. Quinta-feira, primeira vez aqui a gente fazendo uma live às quintas-feiras. Vamos aguardar o pessoal chegar. Enquanto isso, eu tô colocando uma música que eu gosto muito. Me transmite uma energia muito boa. Isso aí, gente que for entrando, já vai compartilhando essa live com seus amigos, com quem você acha que vale a pena escutar um pouquinho sobre as habilidades para prosperar independente das circunstâncias, de fatores externos. Isso aí, olha, muitos coraçõezinhos para ajudar a engajar. Sejam bem-vindos. Boa noite, Vaninha. Olha só, galera aí que está acompanhando a jornada das mulheres ao êxito, que é um grupo VIP no WhatsApp. Então vamos lá, né, gente? Vamos começar prestigiando quem está pontualmente aqui com a gente às 21. Inalda, seja bem-vinda. Inalda tá sempre bem pertinho aqui no direct, mandando mensagem. Fico feliz que está aqui essa noite, Inalda. A Biazinha, minha amiga. Gente, vamos compartilhando essa live com os seus contatos, com outras mulheres que vocês acreditam que vale a pena estar aqui com a gente nesse bate-papo. Quero bastante interação de vocês por aqui hoje. Vou falar de um tema muito relevante para a minha vida, para os meus momentos, para as minhas superações, para as minhas jornadas. E muito que eu não acredito em coincidência, nem acaso, enfim, mas muito oportunamente, estas 2 últimas semanas, eu usei bastante desse tema que eu vou trazer aqui hoje, né? Que a gente acaba enfrentando no nosso dia a dia, gente, muito desafio, né? A gente... existem acontecimentos externos, né? A nossa mente, a nossa vida, que impede a gente de continuar, que bate o desânimo e etc, né? Que tira a nossa autoconfiança, que tira a nossa paz. E isso em todas as áreas, seja profissional, pessoal, né, relacionamento, financeiro, principalmente financeiro. A gente acaba ficando mexido e tudo tende a nos tirar do foco, a esquecer do porquê que a gente começou determinado projeto, determinado sonho, enfim. E essas 2 semanas, como quem tá lá no grupo VIP Mulheres ao Êxito do WhatsApp sabe, eu pude compartilhar alguns desafios que eu tive por ali e na minha vida pessoal, né, na vida profissional, precisamente profissional, e isso fez com que realmente eu tivesse que resgatar essa técnica, essas ferramentas que eu vou trazer hoje aqui para vocês, que me fez me manter ativa, que me fez realinhar os meus sentimentos, os meus pensamentos e as minhas ações. E é isso que eu quero dividir com vocês, né? Muito mais do que falar só de como entender quais são as minhas metas, quais são as direções. Preciso trabalhar muito a base do meu sentimento, do meu pensamento, que me faz ser conduzida a essa meta. Não adianta a gente pensar assim, olha, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar, se a gente realmente não tiver ações condizentes, coerentes com aquilo que a gente quer. E aí eu digo para vocês que qualquer plano de ação para se manter, para acontecer, eu preciso de verdade entender o que me desvia deste caminho. Então, quais são, eu sempre me pergunto, né? Quais são as habilidades que as pessoas que prosperam, que as pessoas que têm sucesso, que têm êxito, quais são as habilidades que elas têm que eu não estou enxergando em mim, que eu não estou conseguindo aplicar na minha vida para que eu saia do ponto A que eu estou para o ponto B que eu desejo estar. Todos nós temos sonhos, né? Isso é fato. E eu, assim, de tudo que eu vivi nesses últimos
20 anos que eu tenho, pelo menos, de questões profissionais, vivendo em São Paulo, em outra cidade, saindo do interior, eu nunca vi ninguém dizendo assim, olha, estou pleno, tranquilo, tudo que eu sonhei, eu já almejei, eu já tenho, eu já estou satisfeito. Isso é algo inerente do ser humano. A gente sempre está buscando melhorar, a gente sempre está querendo fazer mais e ser mais. E aí eu comecei esse projeto aqui no Instagram, né? Junto com as pessoas que convivem ali comigo, por conta exatamente do que eu enxergava, enxergo das pessoas que convivem ao meu lado, da minha própria vida, daquilo que me tirou desse ponto A e me levou para o ponto B. Meu objetivo aqui é muito mais do que trazer teoria, é dividir realmente algumas técnicas que podem ser aplicáveis a qualquer pessoa. Eu sigo muitas pessoas que me inspiram aqui no Instagram, né? Geraldo Rufino, aquele Rick Chester. Gente, são pessoas que fazem, que moveram montanhas. E aí eu digo, o que eles têm de diferente das pessoas que não conseguem sequer, às vezes, ler um livro, ou sequer, às vezes, conduzir uma atividade física, ter constância em alguma coisa, ou um cargo que deseja. O que muda, né, dessas pessoas das pessoas que conquistaram muito, que saíram do menos um e foi para um ponto de sucesso? Será que dá pra gente pensar que foi sorte? Cara, essa pessoa teve sorte. Será? E aí, eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre como a nossa mente, né, como as nossas habilidades mentais, elas nos impossibilita de alcançar aquilo que a gente deseja, tá? Eu quero falar muito de medo hoje. Eu quero mostrar para vocês todos os pensamentos e os sentimentos que nos paralisam diante do que é desconhecido. O quanto a gente cria uma realidade que não existe nem na nossa mente, né? E a gente acaba deixando esse pensamento nos dominar, tá? Nós vamos falar, tem uma frase que eu gosto muito, até vou ler ela para vocês, que fala assim, ó: concentre-se mais nos seus desejos do que em seus medos, e o sonho se encarregará de acontecer por si só. Você se surpreenderá o quão fácil isso acontece. As suas dúvidas, elas não são tão poderosas quanto os seus desejos, a menos que você os faça, a menos que você permita que os seus desejos sejam mais fracos do que os seus medos, do que as suas inseguranças, a sua falta de confiança, né? E o objetivo, gente, desse bate-papo, literalmente, é entender quais são as circunstâncias que me faz trazer pensamentos e sentimentos que bloqueiam a minha a minha percepção, a minha capacidade de mudar a realidade que eu estou. Uma das coisas que eu fiz ao longo desses anos todos é sempre ser muito curiosa, né? Eu gosto sempre de entender um pouco de tudo. Eu tô sempre num processo de leitura, de querer conhecer o segmento de um cliente, de outro, de uma pessoa, o que aquela pessoa faz, por que ela faz, né? E um dos livros que eu posso pautar esse nosso bate-papo hoje é do Napoleão Hill, né? Que ele fala Mais Esperto que o Diabo. Porque o que ele faz? Ele trata exatamente de como a nossa mente cultiva uma alienação, né? Que faz com que a gente fique desanimado diante dos desafios que a vida traz. A gente tem uma tendência a valorizar os fracassos, né? Ou aquilo que a gente acha que não teve êxito, que a gente não tá olhando com cuidado, com autocompaixão, com carinho para tudo aquilo que a gente construiu. Então, quando a gente está no meio de um problema bem grande, assim, ó, um desafio enorme, a gente não vê saída, tal, passou um tempo, você supera aquilo e aí você vira e fala assim: ah, mas também nem era um problema tão grande assim, né, gente? Passou. Nossa, eu tive uma sorte, encontrei tal pessoa que me ajudou, ou tal coisa aconteceu que me favoreceu. Só que a gente esquece de valorizar que sim, a gente estava num problema grande e que nós tivemos nossas capacidades internas para resolver aquele problema. Enquanto o problema existia, você estava sim diante de um grande desafio. Então, qual que é a sua dificuldade de validar que você teve competência, que você trabalhou as suas habilidades mais profundas para você alcançar o êxito naquele problema?
Essa é a minha pergunta, essa é a reflexão que eu quero que vocês façam sobre a vida de vocês. O que vocês estão olhando hoje, quando você entende que enfrentou um problema, que você superou esse problema? Que você superou porque foi... Opa, travou, voltou. Estão todos aqui? Dá um joinha aí, gente, na interação, para ver se tá todo mundo me vendo. A Rosana tá aqui com a gente também. Por favor, gente, dá um sinalzinho aí, se vocês estão me vendo. Ótimo, Rosana, obrigada, viu? É isso. Então, gente, assim, a pergunta que eu faço para vocês: qual é a forma com que você encara aquilo que você passou, aquilo que você superou? Você acha que foi sorte? Você acha que foi alguém que fez por você? Ou não? Você consegue olhar e falar, cara, eu estava num problema e eu desenvolvi uma habilidade, eu olhei para mim, eu enxerguei que eu tive todas as competências necessárias para sair daquele problema. E aí você se elogia, você olha para você e fala assim, sim, cara, eu realmente tive uma percepção diferente, eu tive um insight diferente e eu saí daquela situação. Seguindo todo o raciocínio que a gente vem usando nesse quarto encontro que a gente está, desde que a gente falou de objetivos, né, de lei da atração, de energia, de vibração, para que a gente alcançasse, a gente está agora diante não só dessa questão teórica de você entender quais são as 6 habilidades, os 6 fundamentos mentais que faz, as faculdades mentais superiores que te faz entender como você interage, como você reage com os desafios da sua vida. Muito mais do que falar só sobre isso, é a gente realmente começar a perceber onde é que eu bloqueio, onde é que eu travo, onde é que eu abandono o projeto que eu tenho, que eu engaveto, que eu tenho medo de encarar aquilo que eu tenho que encarar. Então é isso hoje que eu quero trazer para vocês. Quando eu coloquei ali, né, na chamada da live, reconheça quais são as 6 faculdades mentais que existem e que te impulsionam a ser mais ou a estagnar. Quando eu trago isso, bate ali na pessoa, mas o que é isso? Hoje a gente está acostumado, gente, a ver o mundo sob a ótica do olfato, da visão, do paladar, né, do tato. Nós temos muito essa coisa de que, assim, o que eu capto do mundo? É o que eu vejo, é o que eu falo, é como eu escuto, é como eu sinto, é como eu sinto o cheiro daquilo, isso me remete a uma memória, enfim. Antes da gente pensar nas nossas capacidades ali físicas, né, de captação e interpretação do que me acontece, existe as faculdades mentais superiores que está acima disso. E se eu não consigo enxergar isso, eu não consigo extrair de mim toda a energia que eu tenho para caminhar para aquilo que eu busco, para aquilo que eu almejo, tá? Então vamos lá, falamos dos 5 sentidos, né? Que a gente capta as nossas percepções do mundo, da vida, sobre nossos 5 sentidos. Falamos sobre a importância de você reconhecer quais são os pontos que te paralisam. Falamos da importância de você não só ter as suas metas, ter o seu plano de ação, saber que direção você vai seguir, mas se auto-perceber, entender quais são os seus paradigmas, aquilo que te impede realmente de seguir, as suas crenças limitantes, como você olha para essa sua infância e reconhece aquela criança que não consegue superar determinados desafios exatamente por conta das frases e das falas que ficam ecoando no seu inconsciente e te impossibilita de desenvolver o que você quer. Tudo isso é para quem está acompanhando a série aqui, consegue perceber o quanto é importante a gente ter essa linha, esse acompanhamento de fatos, tá, gente? E aí eu vou falar da primeira faculdade mental importantíssima, que nada mais é do que a percepção. Qual é o meu ponto de vista? Como eu estou vendo aquilo que me acontece? Como eu estou interpretando aquilo que me acontece no dia a dia? Como eu transformo a minha percepção sobre o fato em algo realmente verdadeiro? Às vezes a gente se depara com uma situação que a gente acha que não vai ter saída, porque a sua percepção... Margarete, boa noite, seja bem-vinda, que bom ter você aqui. Então, gente, assim, olha, tudo que a gente olha como dificuldade, se você tivesse com outro ponto de vista, em outra situação,
olhando sobre uma outra ótica, em outro país, em outro momento financeiro, será que você ia realmente ter a mesma percepção sobre aquela situação que está acontecendo? O pessoal não fala assim, ó, que tem a minha verdade, a sua verdade e tem o que de fato aconteceu? Eu sempre uso isso. Porque às vezes a gente, uma palavra, um gesto, uma situação, a gente tem uma tendência a dar uma dimensão diferente. E às vezes você fala lá, sei lá, pro seu marido, né? Nossa, mas que absurdo que você tá falando. E ele vira e fala, nossa, mas pra mim isso é tão normal. Porque é a percepção que cada um tem sobre o fato que está acontecendo. E quando a gente entende isso, né? A gente começa a entender o porquê que essa minha percepção, ela acontece daquela forma. E o quanto a minha percepção está me impedindo de enxergar outras oportunidades ou criar outras oportunidades, porque eu travei naquela minha interpretação. E quando alguém olha e fala para mim assim, mas Paloma, eu percebi o mundo, eu percebi aquela situação daquela forma, e eu travei, eu fiquei muito brava, eu tô chateada, eu não quero mais falar sobre aquilo, o nosso papel, quem tá à sua volta, é literalmente tentar mostrar outra ótica. E se você não tem ninguém do seu lado que te mostre uma outra percepção, você tem que começar a resgatar dentro de você. Por que que essa fala me paralisa? Eu fiz terapia por muito tempo e ainda faço, né? Uma das coisas que a minha terapeuta falava é: por que que essa fala ainda te machuca, ainda te fere? Por que que isso ainda te incomoda? E quando você começa a refletir sobre isso, você começa a perceber que a sua percepção vem de acordo com tudo aquilo que está enraizado na sua memória, só que aí você vai ter que começar a olhar quais são as habilidades que eu desenvolvo para ampliar esse meu campo de visão. Então, primeira faculdade mental é a percepção do mundo, tá? Depois, gente, vontade. Vontade é estar disposto a algo. É você ter uma concentração e excluir todos os outros pensamentos que não servem para o seu propósito. O desejo é o que nos move. Tudo na nossa vida surge de uma vontade. E ninguém pode imputar dentro do seu coração, dentro da sua mente, a vontade. A vontade, ela é tua, ela é única. Ela parte da sua ideia, do seu desejo. E aí, isso é uma coisa assim que eu falo que acho que é a coisa mais mágica que tem. Porque todas as vontades são suas. E aí você não pode permitir que distrações externas, que estão implorando pela sua atenção, né? Tire a sua vontade de fazer algo, de ser diferente, de trazer o sentimento que você quer, né? Então, os seus sentimentos precisam ser tratados e alimentados de acordo com essa sua vontade. Então, ouça as suas vontades. É intrínseco a você. Tudo se materializa a partir da sua vontade. Isso é algo muito assim, claro para mim, que o desejo é único e exclusivo de cada pessoa, tá? Então, segunda faculdade mental importante. Ouça as suas vontades, desperte o seu desejo, certo? E nós vamos depois para a terceira, que é a imaginação. A imaginação é a força mais milagrosa, é a mais poderosa que existe. Tudo ele é criado primeiro na imaginação. Então, o que que acontece? A imaginação, gente, ela é ilimitada. Estou com um serzinho aqui do meu lado na live. Gu, vai lá, vai, amor. A mamãe tá fazendo a live. Olha só, gente. Vamos mostrar pra... Vem aqui, ó. Fala um oi pra galera. Isso, tá satisfeito, tá feliz, né? Vai lá, mamãe já vai, tá bom? Ele já tava faz tempo dizendo que ele queria ver o que a mamãe tava estudando, gente. É isso, é ajustando aqui também, viu? As prioridades. Mas vamos lá, voltamos a falar da imaginação. Como eu tava dizendo, ela é a força mais milagrosa que existe dentro da gente, mais poderosa. Tudo, gente, surge de uma imaginação. Tudo surge aqui dentro. Então, assim, quem diria que um dia, gente, o homem ia chegar à lua? Quem diria que um prédio ele ia se sustentar da forma com que se sustenta e as pessoas iam morar uma em cima da outra? Quem diria que a gente ia poder voar? Quem diria que a gente ia chegar daqui até o outro lado do planeta em poucas horas? Então, olha só, o Gugu, ele vem e ele chama toda a atenção da live, né? É sempre assim, eu brinco que a gente usa, né, dessa estratégia ótima. Coloca a criança fofinha para atrair a atenção, até aumenta o número de pessoas na live. Então tá, o que que acontece, né? Voltando ao raciocínio, a gente nunca, tudo que a gente imagina é possível acontecer.
todo o nosso processo de entrega, de realização, é porque em algum momento você imaginou. E se você imaginou algo, gente, você fecha os olhos e imagina algo, você já viveu aquilo que está lá. E é possível que você viva aquilo que está lá. Que você abre o seu campo vibracional, você consegue trazer uma vibração energética que te conecta com aquilo que você está visualizando. Tudo que existe hoje no mundo partiu de uma imaginação. Então, antes mesmo da gente falar, né, sobre as nossas percepções do mundo, num sentido de visão, olfato, paladar, bababá, o que você vê, você imagina. Então, o poder da imaginação é algo realmente, para mim, é o mais milagroso. O dia em que eu falei assim, eu quero fazer faculdade, não existia perspectivas financeiras nenhuma na cidade em que eu morava, minha família e tudo mais. E eu só enxergava aquilo. Eu ia encontrar um caminho, eu ia fazer uma forma. E eu saí da cidade, eu passei 3 anos trabalhando em São Paulo para conseguir me matricular e usei financiamento estudantil. E eu vou contar uma historinha bem breve, assim, que me aconteceu essa semana, né, sobre sobre a imaginação e sobre a percepção do mundo, que assim, eu tenho lá na minha empresa algumas colaboradoras, e eu tenho uma pessoa que é muito querida lá e que ela dizia assim, ela não terminou nem a 8ª série, e aí eu disse pra ela, cara, você precisa terminar o ensino médio. Ah, não, isso não é pra mim, eu mal sei escrever. E ela é uma pessoa maravilhosa, tá? Simpática, educada, pontual, comprometida, enfim. Tem um monte de qualidades. E a hora que eu olhei pra ela e botei, plantei essa sementinha nela e disse, sim, é possível você fazer ensino médio. Não, não dá. Ela ficou com aquilo, dormiu com aquilo, passou uma semana com aquilo. E aí na outra semana eu chamei a minha coordenadora lá e falei, olha, eu acho que a gente precisa plantar uma sementinha na pessoa lá, porque ela tem potencial e a gente tem vaga aqui pra ela em outros campos e eu gostaria de ter ela no meu time. E aí chamei ela, falei de novo. E ela falou, olha, aquilo ficou tão na minha cabeça que eu pesquisei, olha aqui no meu celular, e foi lá no Google e pesquisou mesmo, né, supletivo. E ela falou, olha, só que custa tanto, eu ia até pedir para vocês darem uma olhadinha para ver se essa instituição aqui, se essa escola, ela é boa, ela é séria, porque eles estão me cobrando R$ 1.000 para fazer esse supletivo, né, até ela terminar o ensino médio, que é o terceiro colegial, enfim, agora chama ensino médio. E aí eu falei pra ela, calma, pera, vamos entrar aqui no Google rapidinho. Entrei no Google e ela ia despender, gente, de uma grana que ela não tem naquele momento, que não era prioridade, pra fazer o supletivo. Tamanha como ela ficou mexida. Só que pra ela, o que apareceu no Google? Pague por isso. E eu falei, não, vamos fazer diferente. Deixa eu pesquisar. E eu coloquei no Google muito rapidamente, consegui, né, inscrever ela no processo seletivo do supletivo do Mackenzie, que é um projeto social, onde ela não ia pagar nada. E ela vai essa semana levar os documentos e tudo mais. O que eu quero contando essa história, gente? Dizendo que uma vez que eu plantei, ela não tinha o campo de visão de que ela poderia fazer diferente. Uma vez que foi plantada a sementinha, ela abriu o campo de visão, teve uma percepção diferente. Mas ainda assim ela disse, não, é muito pra mim, né? Essa grana, o tempo, não dá pra fazer online, enfim. E eu fui lá e consegui materializar isso. Eu mostrei diferente isso pra ela, tá? E a gente conseguiu fazer de forma gratuita. Isso pra mim é assim a coisa mais rica e que não tem preço. Eu consegui trazer essa imaginação e hoje ela já consegue visualizar. Ela falou, vou abraçar essa oportunidade com todas as minhas forças e eu vou fazer e vai ser diferente. Cara, já valeu tudo. Já valeu muito. Assim como eu tenho milhares de outros casos aqui para trazer para vocês, de pessoas que já passou dos 30 e tantos anos, nunca fez faculdade, mas o sonho era, e de repente eu entusiasmei e o negócio aconteceu. E então eu digo que é a minha imaginação de que eu posso, de que eu quero, eu construir uma visão de outra Paloma, de outra pessoa, e aí eu vou buscar a minha percepção do mundo. A princípio parece tudo muito difícil, mas quando alguém te mostra sob outra ótica, começa a ficar mais fácil, começa a ficar possível, tangível. Então, esse é um ponto muito importante. E aí a outra coisa é a questão do medo, né? O que te paralisa. Dentro de tudo isso que a gente traz, é você não deixar que o medo te paralise. O medo, ele tem que balizar, ele tem que me provisionar os riscos. Quais são os riscos de eu fazer isso ou fazer aquilo, entrar nesse projeto ou entrar no outro? Mas ele não pode realmente paralisar o que você está buscando fazer, certo? Então, esse é um exemplo. E aí nós vamos para a 4ª faculdade mental, que também te traz para
as suas realizações, né? É a memória. Todo mundo tem uma memória perfeita, né? A memória é a memória da vibração. Ela traz a questão da energia. Nós temos condições de controlar nossos pensamentos. Tudo que a gente pensa, a gente sente, a gente reage. Ninguém pode nos obrigar a ter um pensamento que a gente não quer. Somente nós mesmos podemos controlar tudo isso, certo? Só que tudo isso vai formando a nossa memória afetiva. Tudo que a gente constrói de memória, gente, a gente fala assim, ah, não, olha, vou dar um exemplo, eu não posso me relacionar porque vou quebrar a cara. Ah, eu não posso confiar muito naquela pessoa porque realmente isso vai me trazer um problema. Ah, e se eu fizer tal atividade, eu vou acabar tendo um problema sério aqui com o meu chefe ou com meu marido. Tudo que a gente viveu vai sendo resgatado na nossa memória e a gente tem uma tendência a achar que aquilo que aconteceu vai me trazer para o mesmo resultado. Mas o que aconteceu no seu passado não condiciona o seu futuro. É a sua ação daqui para frente que vai te levar para uma realidade diferente. Então, a questão da memória é muito importante. Por quê? Você tem que perceber qual é a sua memória, que quando você vive uma situação, o que sua memória te traz, que também te paralisa. Não, eu não vou me relacionar porque, olha, eu já tive um problema sério no relacionamento anterior, então não vou mais confiar em ninguém, né? Porque vai acontecer a mesma coisa. O contrário é verdadeiro. A minha memória me traz que eu posso ter êxito naquilo que eu estou fazendo. Eu posso ter êxito e eu terei êxito. Para isso, você precisa olhar para tudo que você está vivendo, tudo que é novo, como você está percebendo aquilo e o quanto a sua memória está te trazendo o mesmo resultado. Lembre-se, você não é, o seu futuro não é condicionado ao que você viveu no seu passado. Você precisa reconhecer que os seus traumas, a sua memória, se ela estiver te trazendo para o negativo, ah, porque minha mãe foi assim, meu pai foi assim, a minha vida vai ser assim. Esquece. Sua memória, ela precisa ser usada a seu favor. Eu preciso reconhecer o fator que me limita e aí eu construo novas ações, novas atitudes para desenhar novas oportunidades. Então, tenha clareza de que você controla o seu pensamento e o seu sentimento que vem através disso. Porque você está se conectando ao seu passado, às suas experiências, e são elas que estão te trazendo para aquilo que você está vivendo. E aí você vê assim, ó, por que, sei lá, eu tenho 2 filhos. Por que o meu filho mais velho, de repente, ele é mais desinibido, fala bem, tá com todo mundo, quer viajar o mundo, e o meu outro filho, ele não consegue arrumar um emprego, é inseguro, nananã, foi criado pela mesma mãe, poxa vida. A gente não fala assim quando a gente é mãe? Eu vejo muito isso. Por quê? Porque cada um acessa a sua memória de uma forma. Tem famílias que um filho prospera financeiramente, o outro tem problema de falar sobre investimento. E foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Eu tive uma experiência de não querer ser empresária porque eu achava que ser empresária lá no passado era viver enlouquecido, trabalhando enlouquecido, só sobrevivendo, só trabalhando, só ralando. Porque eu tive essa percepção dos meus pais, que eles foram empresários, autônomos, e, cara, foi muito difícil tudo. Só que eu venho cada dia ressignificando isso dentro de mim. Cara, eu gosto de empreender. Eu gosto dos bônus que o empreendedorismo me traz. Eu gosto da minha liberdade. Eu gosto de decidir, de conduzir, de dar direção. Então eu preciso encontrar os recursos aqui dentro que faz com que eu ressignifique e transforme isso que minha mãe e meu pai viveu. Essa é a história deles. Só que na minha memória vinha, não, eu preciso trabalhar em uma grande organização porque quem é empresário sofre, cara. Nossa, é vendendo o almoço para pagar a janta. E isso não é verdade. Só que eu comecei a entender isso e buscar e ressignificar isso dentro de mim. Então é muito importante que vocês enxerguem isso na vida de vocês, em todos os âmbitos, gente. É no emocional, é no financeiro, é no profissional, é no espiritual, no familiar. Às vezes a gente reage a uma situação e fala, puxa, nem precisava ter falado daquele jeito, nem precisava ter dramatizado daquele jeito.
Porque na hora você não percebeu que a sua memória te trouxe para aquela situação. Então, resgate dentro de você isso, para que você trabalhe e traga uma outra energia para isso. Quinto é o raciocínio. O raciocínio é uma das poucas habilidades, aliás, nós seres humanos, que somos providos de energia, o raciocínio que nos difere dos demais seres, né, existentes. O raciocínio é a capacidade que eu tenho de captar pensamentos, visões, ações de outras pessoas, de outras coisas, e trazer para a minha realidade e desenvolver a minha forma lógica, os meus pensamentos. É unir tudo isso e entender como eu posso resolver aquilo, como eu posso priorizar uma situação. É a racionalidade que faz com que eu perceba como eu vou conduzir as minhas ações, e aí eu consigo mudar os meus modelos mentais. Então, assim, volto a dizer, raciocínio, você extrai pensamentos do seu ego. Você traz para fora tudo que é você, tudo que você tem aqui dentro, mas você associa os pensamentos das pessoas que estão ao seu lado, você une tudo que te acontece e desenvolve a sua estratégia, desenvolve a sua forma de fazer esta entrega e transformar realmente aquilo que não está legal para a tua vida. Sabe quando a gente se vê diante de um problemão e a gente fala assim, ai, não tem solução, ai, não acho que vai dar certo. Ao invés de você desistir, a minha proposta e o meu desafio é que você pegue essa situação, escreva como eu percebi essa situação, como a minha memória me trouxe para essa situação e me fez empacar aqui. E depois, como eu vou usar o meu raciocínio lógico para sair desta situação que não me agrada. Isso a gente está falando da quinta faculdade mental superior, que pode ser muito bem utilizada e muito bem aplicada para que você encontre as soluções para os problemas que num primeiro momento parece que não tem solução. Lembre-se, todos os problemas têm soluções, gente. Todos, todos. Tudo que você imagina é possível realizar. Tudo. E aí eu vejo um monte de gente falando assim, ai, mas olha, as pessoas que são menos favorecidas, as pessoas que não têm acesso a isso, as pessoas que... Volto a dizer, Geraldo Rufino, o Rick, que eu adoro a história deles, eu olho e falo assim, cara, o que eles tiveram de diferente? Que oportunidade eles tiveram? Eles tiveram ou eles criaram a oportunidade? E é aí que mora o erro das pessoas. É de achar que assim as pessoas têm oportunidade. Não, elas criam oportunidade. Elas criam. Esse é um processo de criação. Nós estamos aqui nessa live falando sobre processo de criação. Processo de criação nada mais é do que usar essas faculdades mentais que eu estou colocando aqui para vocês, somado aos 5 sentidos que Deus te deu aí, na grande maioria das pessoas, de forma perfeita e plena, e as pessoas não usam. Tá? Eu tô aqui na minha casa, num ambiente muito gostoso, com uma internet super rápida. Eu vou reclamar do quê? Ah, porque não dá, porque não. Claro, gente, todo mundo tem o direito de se sentir ali entristecido, enfraquecido. Eu sempre falo isso. Olhe para si, pratique a compaixão, a autocompaixão, acolha as suas fragilidades. Se você ler os meus textos no Instagram, você vai ver o tempo todo eu falando sobre isso. Reconheça as suas limitações, acolha as suas fragilidades, perceba os seus medos, trate deles, divida eles com as pessoas que convivem com você, sabe? Para você começar a transformar e ressignificar as suas ações. O que não pode é isso tudo te paralisar. Isso tudo que eu tô te falando aqui, você falar assim, ah, mas é ação, né, cara? Eu não vou conseguir continuar agindo em prol disso. Então, assim, nenhum início, né? Iniciar é importante, sim, mas persistir é muito mais importante. Continuar é importante, ter constância é importante. Essa semana, essa live era para acontecer na segunda. E eu não dei conta de fazer. Por questões profissionais, por questões de outras prioridades. Dividir com as pessoas que estão lá no grupo VIP do WhatsApp, que valorizam muito isso que eu tô fazendo. Em respeito a todo o feedback que eu tenho, né, do que eu tenho feito. E aí foi uma decisão super difícil de falar, meu Deus, segunda-feira eu vou começar esse projeto, eu preciso dedicar. E eu tenho a live, é um compromisso meu.
e não teve uma alternativa senão fazer a alteração. Mas isso foi pensado, foi planejado, mudar a rota é necessário, é importante, mas a gente tem que fazer isso de uma forma que você não desista, porque senão poderia deixar para outra segunda. Concorda? Ah, cara, tem cento e larai mulher naquele grupo. E aí eu tô aqui com 7 pessoas nessa live. Isso não pode ser fator que te desanime, que te desestimule. Porque você tem que entregar o melhor para quem tá com você. E é isso que eu quero dizer, essa constância. Eu me comprometi e eu tenho muito a agregar e tem pessoas que saíram daqui muito transformadas. E é isso que eu quero deixar para vocês. E aí nós vamos para a sexta e última faculdade mental tão importante, que é a intuição. Para mim, gente, é assim, é uma questão de conexão com a minha inteligência suprema, com o meu interior mais profundo. Mulher tem um negócio de intuição que mulher fala, olha, não sei não, hein, tá me cheirando estranho isso daqui. Pode escrever. Vocês já passaram por isso? Comenta aqui na live se vocês já passaram por isso. Quem que aí considera que tem uma intuição aflorada? Quem daí ouve a sua intuição? Como empresária, eu percebo o quanto eu perdi em não ouvir a minha intuição. Em muitas e muitas e muitas vezes eu percebia uma situação, eu não dava ouvidos e, sei lá, por algum motivo deixava a razão falar mais alto, o racional vir ali e acabava não ouvindo o meu coração. E aí, gente, quando eu olho para isso, eu falo assim, né, que a intuição é uma forma de Deus falar com a gente. A Rosana dizendo que sim, sempre. Eu digo que é muito sábio as pessoas que realmente conseguem ouvir a sua intuição, que realmente consegue, sabe? Quando deita no travesseiro, vem aquela vozinha trazendo aquela informação e você consegue digerir, pensar. E no dia seguinte, analisar mais friamente. Isso é intuição, é Deus falando com você. Eu acredito, né, numa força suprema aí. Eu acho que é uma forma de Deus falar com a gente e até nos proteger, nos dar direções para que te poupe de situações. O nosso cérebro é muito sábio, né? Ele tende a poupar as nossas energias e aí com isso a gente tem que tomar um cuidado para que não seja um fator medo ou medo do fracasso, da insegurança, ou se não, se de fato aquilo que está me mostrando naquela situação é essa voz interior, é isso que lá dentro está dizendo para mim. Então, assim, quando você ouve sua intuição, você tem uma capacidade de enxergar o quanto a sua mente ela é perfeita, o quanto ela tem uma visão muito mais ampla do que você está vivendo, do que de fato os seus olhos podem ver. Então, sexta faculdade mental, extremamente importante para mim, ao longo desses 20 anos, atuando principalmente na área profissional, onde eu tenho galgado e alcançado os meus maiores resultados, né, de vida, ouvir a minha intuição. É realmente dar ouvido àquela voz interior que diz para mim assim, olha, por aí não é legal. Ou, cara, começa esse projeto que vai. Agarra nessa oportunidade que vai. Hoje ele não faz muito sentido para você, mas daqui a pouco isso vai mudar. Você vai perceber o quanto você realmente tem capacidade para alcançar o que você está desejando. E aí, às vezes, a gente fica paralisado mesmo. Por quê? O ambiente que eu vivo, né? Assim, sempre falo isso também para quem convive comigo. Às vezes você viveu com pessoas que não estudaram, com pessoas que vivem realmente uma situação igual, né? Olha, sei lá, meu pai foi marceneiro, eu vou ser marceneiro. Minha avó foi diarista, minha mãe é diarista, eu serei diarista. Eu sou empresária porque minha avó foi empresária, meu pai foi empresário. De sucesso ou não, você acaba trilhando o mesmo caminho. Por quê? Porque isso está muito dentro daquilo que eu falei sobre as memórias, né? Sobre aquilo que você traz para você. Independente de ser êxito ou não, mas é a realidade que você enxerga naquele momento. O que eu tô tentando mostrar aqui é que muito mais do que essa sua percepção, né? Visual, racional, existe as 6 faculdades mentais superiores que estão realmente acima de tudo, toda essa percepção. E aí é importante você olhar essa questão realmente da sua intuição,
de perceber se você não está repetindo movimentos, né, de acordo com essa sua crença limitante, esses seus paradigmas, ou que você realmente não está ouvindo essa vozinha interior, esse Deus falando com você para te conduzir de outra forma. Então, esse exemplo que eu dei hoje aqui, né, falando do supletivo, dessa pessoa que trabalha comigo, você vê que era só o ambiente que ela vivia, que ela vive, as pessoas com que ela convive, que não permitia que ela enxergasse que ela poderia sim terminar o ensino médio, que ela pode galgar outras oportunidades na vida dela. E tudo bem se ela falasse, eu não quero estudar porque eu estou muito feliz e eu quero seguir esta minha vida, esse meu formato. Se for algo de felicidade, de você ouvir, ser honesto com você e falar, estou bem nessas escolhas, cara, sensacional, segue. Esse é o ponto, segue. Agora, quando te bate um incômodo, desconforto, e você acha que não tá feliz, que nem prosperando, aí dá para pensar diferente. E a primeira regra é aquela, é a percepção. Será que se eu mudar a ótica? Será que se eu mudar meu posicionamento? Será que se eu morasse em outro país? Será que se eu tivesse em outra empresa ou me relacionando com outras pessoas, será que eu enxergaria diferente essas oportunidades? É isso, gente. Basicamente é isso. E lá no grupo, né, das mulheres, a gente tem proposto alguns exercícios. Quem tem a oportunidade de rever semanalmente. Opa! Estão comigo, gente? Travou aqui para mim. Olá, travou aqui. Estão comigo? Oi, pessoal, travou um pouquinho a live. Se puderem dizer se estão me ouvindo. Oi, oi, oi. Já estamos encerrando, gente. Eu quero dizer assim, que quem está com a gente lá no grupo, quem está comigo lá no grupo VIP das Mulheres ao Êxito, sabe que semanalmente eu estou passando informações para que vocês tenham, façam os exercícios, escreva os objetivos de vocês, o plano de ação, mude uma atitude, um hábito por dia que te conduza aos seus objetivos. Fraciona esse seu objetivo, né? Joga energia em cima disso, faça afirmação positiva sobre quem é você, sobre suas competências, sobre suas habilidades. E volto a dizer, eu estou aplicando isso na minha vida continuamente e é impressionante o poder de materialização, tá? Eu trabalho com pessoa com deficiência também, inclusão de pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E ano passado, com essa pandemia, eles eram considerados e a gente acabou não conseguindo, todo o mercado de inclusão no mercado de trabalho, né, de pessoa com deficiência ficou parado. Cara, quando nós voltamos em 2021, eu joguei uma energia, eu disse assim, ó, é isso, nós vamos voltar, nós vamos readequar, nós vamos encontrar ferramentas para voltar esse pessoal no trabalho. Só esse, nem estamos na metade ainda do ano e a gente já fechou mais trabalhos, né, do que o ano retrasado até esse momento, com a inclusão de pessoa com deficiência no mercado de trabalho, fazendo laudo caracterizador, fazendo treinamento, fazendo workshop, movimentando esse segmento, que a princípio a pandemia não acabou, mas a gente conseguiu enxergar outras soluções para isso. E a energia que muda disso abre e te conecta com empresas e com pessoas que estão precisando e estão enxergando esse mercado desta forma. E aí você traz de novo, né, aquele alinhamento do seu propósito, de trabalhar com pessoas com deficiência, de trazer essas pessoas para uma vida economicamente ativa, para que elas se sintam realizadas, que faz parte do meu propósito, do meu objetivo de vida. Então é isso que eu quero dizer para vocês, assim, usa toda essa energia, faça essa revisão quem está no grupo VIP, faça o exercício, né? Use as 6 faculdades mentais aí superiores, né? Coloca lá que situação pessoal profissional eu passei que faz com que eu não esteja satisfeito e que eu tenha reagido diferente, que eu não usei a percepção e o meu ponto de vista legal. Escreva isso. Usa essa capacidade para transformar essa situação, né? E como você verbaliza isso também é muito importante. E aí vai lá anotando como eu imaginei que fosse tal situação e como de verdade essa situação se aconteceu e essa situação se manteve. Quais as ações que eu vou tomar daqui para frente, uma vez que eu reconheci em cada uma
dessas faculdades, as minhas limitações, o que eu vou fazer daqui para frente? Concentre-se, gente, no poder realmente de criar aquilo que vocês querem viver, a realidade que você gostaria de viver, a situação ideal para você. Não concentra no medo, não concentra na frustração, não concentra no problema. Concentra a sua energia naquilo que você quer viver. Isso traz o seu poder de criação. Isso te conecta às suas faculdades mentais. E aí você traz à tona uma nova realidade que você pode criar. Meu objetivo aqui não é, como eu falei, né, falar de questões teóricas somente. Eu quero trazer aplicabilidade. Isso tudo faz parte de coisas que eu leio, que eu estudo, que eu divido na minha empresa e que eu vejo acontecendo, né, na minha vida, na vida das pessoas, naquelas pessoas que eu me inspiro, como eu já citei algumas vezes aqui. Muda pensamento, muda energia, muda resultado. Continue, persista, faça esse exercício, né? Que ação que você vai tomar em direção da sua meta. Então, acho que é isso que eu queria deixar de recado, do poder da criação, das faculdades mentais superiores, te apresentar essa amplitude de perspectivas, né? Para você gerar novos resultados. Eu estarei lá no grupo VIP Mulheres ao Êxito, dividindo com quem me procura no direct, etc. Quem tá aqui que não está lá no grupo, me manda direct que a gente vai conversando. O que eu quero é que vocês realmente acreditem que é possível mudar a percepção de vocês, né? Margarete, obrigada por estar aqui comigo, né? Tanto no WhatsApp quanto na live. Espero que faça sentido para quem está ouvindo isso hoje. Espero que vocês possam, dia após dia, transformar. Use menos desculpa possível. Tudo é desculpa. Eu não posso, eu não leio. Hoje mesmo eu vi uma pessoa falando, ai, quase morri porque meu fone de ouvido não estava comigo, porque eu tô assistindo uma série. Ah, tá, legal, uma série. O quanto essa série te leva para aquilo que você está buscando? O quanto esse trajeto que você faz, né, de metrô, de transporte, sei lá, o quanto você poderia usar para ouvir uma afirmação positiva e não um noticiário trágico? Percepção minha. Não tô dizendo que ver a série não é bom, viu, gente? Por favor. Eu estou dizendo que como eu utilizo o meu tempo para aprender mais e para canalizar a minha energia para aquilo que eu estou buscando. Certo? Então é isso. Processo de criação é isso. Conto com vocês. Na próxima semana estarei junto com vocês, né? Rosana tá dizendo que faz muito sentido, que querer é poder e é vencer. É isso aí, Rosana. Coloca isso ali, ó, no seu caderninho, nos seus exercícios e vai dividindo depois comigo, né? Eu fico muito feliz quando eu tenho os retornos. Segunda-feira eu recebi contatos, né, de mulheres que estavam no grupo dizendo, olha, melhoras aí com a sua voz, porque eu não estava bem a semana passada, melhora com a sua voz, eu espero segunda-feira. Aí deu segunda-feira, a pessoa, olha, estava ansiosa para a live de hoje, mas estarei na quinta-feira. Isso é muito legal, gente, isso não tem preço. Isso justifica e faz com que eu esteja aqui com vocês, doando o meu tempo, a minha energia, a minha melhor intenção. E é isso. Então, uma boa noite, uma ótima semana. Estaremos aqui semana que vem. Um super beijo para quem esteve aqui e até mais.